Fala pessoal, Carol por aqui, sou Head de Produto e o vídeo de hoje é a continuação do outro vídeo, eu vou deixar o card aqui em algum lugar, onde eu falo sobre alguns insights do SXSW, que é o South by Southwest, um evento que aconteceu nos Estados Unidos ali entre o dia 10 e o dia 19, falando muito sobre tendências, inovação, a parte de marketing, a parte de, cara, o que está de novo aí no mercado de inovação, empresas, etc. Muito maneiro. Já fiz um vídeo aqui de 10 minutinhos falando dos 3 primeiros dias e hoje eu vou trazer aqui o compilado de outros 3 dias com conteúdos que podem ser interessantes e relevantes aqui para o nosso papo de gestão, beleza? Depois da vinheta tem muito conteúdo. Bom, pessoal, como você já sabe, eu tenho minha colinha aqui do meu estudo, né? Infelizmente, eu não fui no evento. Queria muito ter ido no SXSW, mas estou aqui, fiz o meu dever de casa, de estudar o que foi falado, de ver o que o pessoal estava comentando, fazendo de resenha sobre, para compilar e trazer aqui para vocês, tá bom? E aí, falando de um conteúdo que saiu, né, ali no dia 4, como criar a cultura da curiosidade no ambiente de trabalho, né, assim, muito trazendo isso para o nosso dia a dia aqui de produto, né? Quando a gente fala ali da cultura de curiosidade, o que o time ali da Now Watch eles apresentaram, cara, e beleza. Quais são as perguntas que eu preciso fazer para entender mais? Para eu estimular essa criatividade dentro do meu ambiente, para a gente ser mais assertivo, para entender se é aquilo mesmo que eu estou querendo entregar. Quando a gente pensa aqui no nosso ambiente de produto, no desenvolvimento de produto, etc., a gente tem um momento que é o momento lá de fazer os discoveries, né? Naquele momento é que a gente vai fazer as perguntas, que a gente vai entender quem é o nosso público, por que ele está fazendo isso, e até tem alguns frameworks ali dos 5 porquês, onde fala por quê, e tenta entender melhor ali qual é o problema, né? Qual é o item que a gente está olhando. Então, desse papo a gente tira alguns insights de como criar essa cultura de curiosidade positiva, de curiosidade de como a gente vai desenvolver melhor, quais as perguntas que a gente vai fazer para sair do automático, né? Senão a gente fica muito no automático ali. Cara, essa é a jornada que eu tenho que fazer todo dia, etc. Mas por quê? Por que meu cliente mudou esse comportamento? O que está acontecendo com o cliente que ele não quer mais consumir ali? Por que meu drop-off aumentou? Então, esses questionamentos, essas perguntas, elas são muito importantes para manter o produto vivo, para manter aqui a nossa realidade, assim, para a gente não entrar muito no automático, sabe? E aí, ela traz pra gente aqui 5 pontos, 5 dicas pra gente trazer esse ambiente, desenvolver esse ambiente de curiosidade, né? Primeiro é tentar outros estilos, né, de abordagem, é falar, cara, entender quais são as perguntas que você precisa fazer. Exemplo aqui do drop-off. Percebemos que a gente está tendo um alto drop-off. Que perguntas a gente pode inferir dali? Que perguntas eu posso estimular para o time para a gente pensar fora da caixinha em relação ao que está acontecendo? Um segundo ponto aqui que ela fala é dedicar um dia do calendário para a curiosidade. Aqui é muito, voltando de novo para a nossa realidade de produto, é ter aquele momento de brainstorm, aquele momento do discovery, aquele momento de a gente falar, cara, e aí, gente, o que vocês estão aí de insight? É ter essa troca. E aí puxa o terceiro tema, né? É você ter uma linguagem, um combinado com o teu time ali, daquele momento, para que serve aquele momento, aquele momento de discovery, aquele momento do brainstorm, ele é para sair com algo dali. E o que vai sair? São perguntas que vão direcionar a melhoria do nosso produto, do que a gente está entregando, tá? Um outro aqui é a questão de novas dinâmicas. Então, cara, traz um framework diferente, traz 5 porquês, traz um não é, faz, não faz. Trazer sempre essa provocação para esses momentos onde tá saindo ali da rotina de só codar. Tô trazendo muito o que ela falou para o nosso universo aqui de produto, tá? Da rotina ali de, cara, produto, entrou no backlog, pegou, priorizou na sprint, fez os ritos, etc. E, cara, ok, vamos afastar um pouquinho, vamos entender como um todo e trazer muito dessa questão da gente olhar com novos olhares, explorar essa curiosidade, entender mais. Por que isso? O que isso vai gerar? Mas o usuário quer isso? É fazer esses questionamentos. E aí, finalmente, né, deixar essas perguntas evoluírem. Então, você tem uma pergunta ali, ela ainda não está trazendo o resultado que você quer, deixa ela evoluir. Você vai pegar os insights das outras pessoas e falar, então essa pergunta aqui era outra coisa, né? Então, o exemplo do drop-off. A pergunta é, por que o drop-off aumentou? Será que essa é a pergunta certa? Vamos ouvir os outros, vamos entender, vamos ver os dados daquilo ali. E talvez aquela pergunta possa ser outra. Por que as pessoas optaram por um outro fluxo?
entendeu? Então, esse tema aqui foi bem legal para a gente trazer para o nosso dia a dia de produto, como a gente pode fomentar mais as perguntas, os questionamentos, no momento certo ali, de fazer essa visão como um todo, de questionar os porquês, tá? Trazendo aqui um outro tema, que foi a questão, trouxe ali o pessoal da Lego, né? E eles fizeram World Building with Lego, Pinterest and Amplify, né? Muito aqui que eles trouxeram nesse tema foi uma mesa redonda falando, né, da importância das marcas e a questão do world building, construir um mundo ao redor do seu cliente. Cara, isso aí é o famoso customer centric, de botar o cliente no centro, no foco das suas ações, e você construindo as coisas ali ao redor dele, para que o cliente entenda que tudo que você está fazendo é para ele, né? E aqui, voltando com o primeiro tema que eu abri o vídeo anterior, que foi do papo do CEO da Disney, falando de como as experiências, o encantamento, esse abraçar do cliente, colocar ele no centro, trazer essas vivências, faz com que ele se sinta parte, faz com que ele entre imersivamente. Então, esse papo do tal do world building, né, do que o Lego está fazendo, do Pinterest, etc., só reforça o que a Disney lá também já aplica nos parques dela, né? A questão de você colocar o usuário no centro, ele fala aqui, né? A forma como as memórias são criadas e compartilhadas moldam a estrutura do teu negócio, né? Então, bem importante, isso reforça o tema do primeiro papo e fala assim, cara, a gente precisa pensar no cliente, o cliente como centro de tudo. Teve depois uma parte de muito mais gerenciamento, como trabalhar com pessoas difíceis, né? E aí ele trouxe um negócio aqui que eu achei bem interessante, que foi, na verdade foi a Amy Gallo, falou da importância de um ambiente de trabalho saudável para a saúde das pessoas, seja ela no ambiente que você está presencial, híbrido ou remoto. E ela fala aqui, vale evitar a chamada ilusão de realismo, que é quando acreditamos que a nossa vertente, a nossa visão das coisas é correta. Então, assim, trabalhar com pessoas difíceis, lidar com isso é realmente cansativo, é estressante, demanda muito, ainda mais quando a gente fala em nível gerencial, em nível de gestão da organização. Mas é importante você entender que outras pessoas também têm as visões delas em relação ao mundo e tal, e como você vai lidando com isso, mediando esses conflitos para, primeiro, não afetar a sua entrega, não te afetar, não afetar teu time, como você blinda isso. É mais uma parte ali voltada de gente e gestão, como superar esses desafios. Interessante, tá? Mas é muito do que a gente já sabe vencer hoje no dia a dia. E aí, fechando ali, um resumão dos outros temas, né? É muito do que, assim, cara, muito aquele... Desculpa, gente, tá dentro de um cabelo na minha boca. Pontos em alta, né, desse quarto dia. A questão de imersividade, metaverso, falou muito de metaverso. A parte de você usar o VR, de você experimentar novas aplicações com VR. Então, tinha lá, você entrar na imersividade de um show, mostrando como empresas, startups que utilizam a parte de imersão, trazendo isso para o mundo de shows, trazendo isso aqui. Ele até botou o exemplo. Experiência imersiva. Como essas startups estão acelerando experiências imersivas em shows, produtos e lojas de departamento. Então, um exemplo aqui de loja de departamento, Amaro. Um exemplo aqui de show, né, cara? A parte de você ver um show ali, colocar o óculos, ter a percepção, estar imerso ali. Isso os simuladores da Disney fazem muito bem, tá? E aí temas que a gente já está cansado de ouvir. Metaverso, inteligência artificial e a parte também de realidade virtual. Como isso juntando, botando num balaio, como isso aí consegue alavancar negócio, tá? Em relação aqui, né? Ele fala assim, não basta oferecer seu serviço. O processo de compra e como a empresa interage com você é o fator fundamental para você comprar. Eu achei essa frase aqui sensacional, que deu para tirar ali da palestra, né? Você pode estar entregando serviço ali, mas como você está interagindo, como você está trazendo o cliente para você, como você está fazendo todo o processo de pré, pós e atendimento desse cliente é super importante. Como ele está imerso naquilo ali também é importante, tá? E aí com isso a gente fecha o quarto dia. Olhando agora aqui o quinto dia, né, assim, tem alguns temas ali para trazer mais aqui falando de metaverso. Então ele fala aqui, Meta Washing, a Futurist View on the Metaverse, né? Então fala aqui sobre a Sophie, que ela é a head lá do Instituto de Pesquisa mais voltado para a parte de estudos de futuro. Ela é futurologista, nem sabia que existia essa profissão. Onde ela fala muito aqui da questão do papel do metaverso, né? Então ela reforça muito, cara, a gente... metaverso, ele pode... Não é aqui que a gente está agora, né? A gente está vendo só uma pontinha do potencial que pode ser. E fala da importância da gente pensar em como
trazer, né? Ela fala assim, estamos vivendo a superficialidade do que pode ser o metaverso, tá? Então, tem muitos especialistas que acreditam que o metaverso já existia em algum momento. Ela reforça que ainda é muito cedo para a gente dizer se a gente está ou não no metaverso. Mas ela bate ali no ponto de, cara, a gente precisa muito entender que o metaverso ele veio, ele está aí, a gente precisa pensar e adequar a nossa realidade, aos nossos produtos, como o metaverso vai interagir, como a gente pode trazer experiências para ali. Então, reforço o que eu falei no vídeo anterior. O caso lá, onde, trazendo cinema para metaverso, foi feito, lançaram ali uma situação dentro do Minecraft, do jogo ali, onde tinham, dentro do metaverso ali, a pessoa colocando, etc., eles assistiam um filme, podia assistir o cinema dentro do metaverso. Né? Então, assim, foi um caso aplicado, né, fazendo essa junção da vida real com o metaverso, etc. Um outro ponto aqui também do meta-washing e do metaverso aqui, que ela bate muito, é a questão da gente trazer as experiências imersivas ali. Então, seja você colocar, não só você entrar, botar ali, usar o seu avatar, mas a questão de você ter gadgets, né, dispositivos onde você começa a sentir, você começa até a experienciar ali tanto o olfato quanto a pressão na pele, etc., daquela imersividade no metaverso. Quanto isso daí ainda precisa desenvolver para que a gente consiga aproveitar o potencial de tudo isso que a gente está falando. Porque até então falar, ok, tá logado aqui, vai ter uma sala de aula lá no metaverso. Mas você tá ali, você tá vencendo, você tá andando, você tá tendo aquilo ali. Ela provoca muito isso, sabe? Fala, cara, a gente tá engatinhando muito ainda nesse conceito. Um outro tema aqui foi a questão do storytelling. E aqui, cara, storytelling aplicado a jogos. Falo muito aí pego aqui o exemplo, fazendo um paralelo do exemplo do The Last of Us, que foi reportado ali pra série da HBO, mas o jogo também é muito imersivo. E aqui, de novo, casa com o papo lá da Disney, no caso aqui a estratégia, o diretor da Sonic trazendo a estratégia que foi aplicada de como eles conseguem trazer mais a parte de storytelling nessa construção ali do mundo, na construção do jogo, né? Então, a questão do som, cada vez mais eles investiram na parte da ambientação. Então, o som, os sons que estão ali, a parte de fazer com que o usuário fique imerso dentro da história. Então, até mesmo os jogos de tiro, não é só lá o cara atirando, ele tem todo um storytelling, ele tem ali muito do tipo, cara, processo, um passo a passo, uma história que o usuário, você, pessoa que está jogando, você vai construindo aquilo ali. Então, mostra ali a importância de cada vez de novo você trazer o usuário para o centro e construir ele chama de world building, né, em volta desse usuário. Então, o segundo tema aí da palestra, terceiro, na verdade, contando com o da Disney, que reforça esse comportamento da gente trazer a imersão para esse usuário no mundo digital aqui aplicado a jogos. E aí, né, teve uma questão também de mindset do metaverso, o futuro dos negócios. Isso aqui achei bem interessante, que fala das aplicações já existentes de metaverso e o potencial que tem, tanto em negócio B2B, que é business to business, né, quanto B2C, business to consumer, né. Então aqui a Sandy, ela traz 5 pontos, né. O primeiro ali, olhar sempre para o futuro e ver quais mudanças estão acontecendo. Então, as empresas, os produtos, precisam estar olhando para o futuro e falar, cara, será que isso aqui que está acontecendo, ele é aplicável ao meu produto, é aplicável à minha empresa, é aplicável ao meu setor? Segundo, monitorar as experiências imersivas, o que está rolando de experiência imersiva que agrega em valor para o teu negócio. Claro que você não vai sair ali, pegar todas as experiências imersivas e colocar, você tem que ver o que está sendo lançado e o quanto isso tem fit, quanto isso casa com o teu negócio, em termos de imersão. Terceiro, as pessoas são o centro do conceito do metaverso, não a tecnologia. Então, de novo, world building, a questão de você construir a história, construir o mundo ao redor do usuário. Cada vez mais, o SXSW está batendo no foco do cliente no centro, tá? Quarto, identidade digital é direito humano. Então, assim, cara, isso não vai mudar. Você tem ali, você, Caroline, e você está lá no metaverso, aquilo ali, 1 para 1. Então, assim, reforça muito essa questão de quem das fronteiras entre o que é real e o que não é, tá bom? E quinto ponto, aí, juntando o metaverso com a questão de IA, ela reforça pra gente que a inteligência artificial ela tem que ser usada como parceira e não como separador, tá? E aí, isso aí foi do quinto dia. Teve alguns outros temas aqui que eu acho, cara, esses aqui são mais importantes pro nosso foco. E do sexto dia ali, teve falando da questão de novo, inteligência artificial e computação quântica, o quanto o futuro depende dessas duas.
reforçando pontos positivos e os impactos da inteligência artificial sendo utilizada como ferramenta. Assim, o SXSW trouxe muito isso. Inteligência artificial usada como ferramenta para melhoria, ferramenta para otimizar tanto a criatividade quanto toda a parte de ajudar na operacionalização daqueles, seja gerar conteúdo, narrativas, etc., ajudar com insights, enfim. Então, ela traz aqui e fala, olha, a computação quântica e o uso da inteligência artificial, possibilidades de juntar essas duas frentes e aplicar. Então, falou dos impactos positivos. Então, um exemplo aqui que ela trouxe é como isso pode melhorar. Ela deu o exemplo de tecnologia na produção de energias sustentáveis, robôs autônomos, a parte dos drones lá, principalmente utilizando no mercado agro. A gente tem muito isso aqui no Brasil também, né? Várias startups aplicando a parte seja de monitorar a plantação, seja de liberar substâncias, etc., utilizando tanto a inteligência artificial quanto também a automação, tá? Então, ela reforçou muito aí a importância disso, o quanto isso vai facilitar e ajudar no desenvolvimento futuro, beleza? E aí foi muito disso. Esse vídeo eu espero que não tenha ficado tão longo. Cara, eu gostei muito de fazer essa pesquisa, de olhar o que o pessoal estava falando sobre esse evento da SXSW. Deu para reparar muito ali na questão, duas coisas principais. Inteligência artificial, ela veio para ficar e a gente precisa utilizar ela da melhor forma possível, como potencializador para a gente. O quanto ela vai facilitar o nosso trabalho. E o segundo tópico foi a questão de pensar e construir a jornada inteira do teu produto, do teu serviço ao redor do cliente, né? Muito foco ali da Disney batendo da imersão, do quanto teu cliente ele precisa que você desenvolva as coisas ao redor dele e não ele tentando se adaptar à sua criação. Beleza, pessoal? Curtiu? Tem comentários para fazer? Deixa aqui nos comentários, curta esse vídeo, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.